Manhã do Ouvinte. Entrevista. Bom dia para você que está acompanhando pelo YouTube essa transmissão do nosso podcast Tribuna do Leste, Manhã do Ouvinte, simultaneamente aqui com a Rádio Manhuaçu 106.9. E nesta quinta-feira recebendo aqui a doutora Ludmila Dornelas. Doutora, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui sempre dividindo conhecimento com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom recebê-la aqui. A doutora Ludmila Dornelas, ela é uma médica especialista em medicina da dor com visão ampliada pela medicina funcional integrativa e endocannabinoide e terapia de reposição hormonal. A doutora Ludmila é a nossa convidada. Doutora, hoje o nosso tema é medicina funcional integrativa. Agora, o que significa? Eu sempre falo aqui, visão ampliada. A senhora poderia explicar e dar um exemplo para a gente poder entender melhor? Mas antes, se você que está acompanhando agora pelo YouTube, também pela Rádio Manhuaçu, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? 988188890 é o Zap. Manda em texto que a doutora já responde hoje, tá? Fique à vontade. Doutora. Bom, o que é essa visão ampliada pela medicina funcional integrativa? É uma forma hoje que a gente tem de cuidar da saúde que enxerga a pessoa como um corpo cujo todos os sistemas são interconectados. Por exemplo, o intestino influencia no seu humor. Né? A gente até fala, uma pessoa enfesada não é aquela que está com raiva? Olha como que é, isso é antigo. Então, o hormônio vai influenciar no seu peso, o seu sono vai influenciar na sua imunidade, também na sua memória, isso é fato. E o médico funcional integrativo, quando ele tem essa visão ampliada por essa técnica, por esse conhecimento, ele vai juntar várias áreas. Ele vai entender de intestino, vai entender de nutrição, de hormônio, de saúde mental, e entender que o seu corpo é todo conectado. Então, às vezes, uma queixa que você vai ter, eu vou falar assim, peraí, a pessoa chegou para mim, por exemplo, falando que está com fadiga, está cansada, está ganhando muito peso e está mal-humorada. Bom, se você vai numa consulta da medicina tradicional, às vezes você vai sair dali com um remédio para o peso, para o cansaço e para o mau humor. É claro que, óbvio, que eu também sou a favor dessa situação e posso colocar medicamentos. A questão é o seguinte, que às vezes eu falo, peraí, será que isso não tem uma raiz só? Será que essa pessoa ela não está com uma deficiência de um hormônio que causa fadiga, ganho de peso e mau humor? Tem. Será que ela tem uma deficiência de vitamina D, por exemplo, ou um problema no intestino que está fazendo com que o corpo mostre esses sintomas, que é ganho de peso, fadiga e mau humor? Então, é isso que eu vou pesquisar a fundo. Se o corpo está tendo todos os nutrientes, se a pessoa tem uma rotina que esteja atrapalhando e causando esses sintomas. Então, nós vamos olhar o corpo como um todo. Eu não vou olhar uma árvore, que é a queixa da pessoa. Eu estou cansada. Peraí, eu estou cansada por quê? Eu vou olhar a floresta inteira. Entende? É essa a diferença, a grande diferença. E achar se há um desequilíbrio, eu vou trabalhar em cima daquele desequilíbrio também. Afinal de contas, eu sou médica formada também, igual, né, todos os médicos. Os demais. Então, doutora, é importante esse esclarecimento, esse olhar, né, mais integrativo à pessoa como um todo, porque você precisa realmente, eu gostei do exemplo, né, que a doutora deu, que é enxergar a floresta, não só a árvore, né? Ou seja, é um todo, né, doutora? Sempre é um todo. Por exemplo, o paciente às vezes chega para mim com dor de cabeça, isso é muito comum. Sim. A queixa dele é dor de cabeça crônica. Eu tenho os medicamentos para isso? Tenho. Eles são válidos? São. Mas espera aí, deixa eu pesquisar se essa pessoa está com ferro normal, por exemplo, ou se ela está com algum problema na tireoide, ou se ela tem alguma outra situação, a vitamina D está muito baixa, pode contribuir para a dor de cabeça. O magnésio está baixo. Espera aí, deixa eu olhar essa pessoa nessas outras situações para ver que se cuidando desse todo, né, desses outros, dessa raiz do problema, talvez se eu encontrá-la, eu cuidando da raiz, é tão comum eu resolver a dor de cabeça. O meu paciente ele sai do consultório com dor de cabeça com uma receita dentro da medicina integrativa, de acordo com os exames que ele vai me mostrar e as queixas.
Ele vai sair com os analgésicos? Com certeza. Sim. Mas acontece muito do paciente chegar na outra consulta e falar assim, doutora, esse remédio que você me deu, que eu comprei na farmácia para usar todo dia, eu vi que eu já não precisava, eu parei de usar. Isso acontece. Isso é muito importante, né? Porque você encontrando ali a raiz do problema, você então vai mudar esse tratamento, né? E de repente não precisa usar aquele que seria utilizado lá no finalzinho, né? Que é o analgésico, né? É interessante, porque às vezes até me frustro no seguinte sentido. Falei, nossa, eu passei o remédio para a pessoa usar de manhã, de tarde, de noite, para não ter dor de cabeça, e ela parou de usar. Mas é ótimo. O que é uma boa notícia, né? O que é uma boa notícia, na verdade. Doutora, a suplementação, o que é que ela pode ajudar a pessoa? É tão importante nessa abordagem, porque a senhora até falou agora há pouco, a vitamina D, a questão do ferro, né? Se estiver dentro do padrão, ok. Se não tiver, pode causar certos problemas, né? Então, a suplementação é muito importante. A suplementação, a fitoterapia, o que seria o uso de plantas, né? É extremamente comum. O que é o suplementar? É eu entregar para a pessoa vitaminas, minerais ou alguma situação que eu possa contornar no corpo dela, que esteja em falta, e que um hormônio, por exemplo, que está em falta, e ali eu consigo ajeitar o terreno, o corpo daquela pessoa, para que a queixa dela, às vezes, vá desaparecer ou diminuir. Então, o que a gente usa na medicina integrativa? O paciente vai ser uma consulta bem detalhada, o paciente vai chegar para mim com exames complexos todos diante da queixa dele, eu vou analisar os exames e vou pensar, peraí, até que ponto o intestino daquela pessoa não está funcionando bem, não está absorvendo ferro, deixa eu ver se eu consigo ajudar nisso daqui. Então, eu entrego o ferro para a pessoa já ali pronto também, é o coração, né? Mas não é tomar por tomar, esse é um grande problema. Muita gente vai numa consulta e aí pega, a vizinha foi na consulta, por exemplo, e saiu com uma receita interessante. E aí o paciente pega e começa a usar. E está dando resultado para ela. Gente, você não é o seu vizinho. Não é o seu vizinho. Vamos começar. E a gente não pode apostar com a nossa saúde. Isso é um problema muito grave. Só um exemplo, Luiz, que foi muito palpável. Eu estava com uma paciente que ela chegou com a dose de zinco muito alta. E aí ela chegou para mim, ela abriu uma sacola e tirou um monte de suplementos da farmácia que ela comprou de dentro da sacola. Todos eles tinham zinco, um pouquinho de zinco. Mas na hora que somava, tinha nos 4. Então, ficou muito zinco. Olha como ela estava, sem querer, apostando a saúde dela ali naquela situação. Tinha coisas boas e, assim, os produtos, geralmente, que estão nas prateleiras, que você consegue comprar sem um médico te prescrever, ele não é um produto feito para a sua individualidade. Ele é feito para o coletivo e de forma também que aquela indústria não cause dano. Então, o que acontece? As doses são muito baixas. Porque a gente, eu te entregar uma dose baixa de zinco, por exemplo, 11 miligramas, às vezes você está precisando de mais. Mas 11 eu não te faço mal, mas eu também não te tiro da realidade. Na verdade, fica um falso tratamento, né, doutora? É um tratamento falsificado. E olha como também os fitoterápicos são importantes. A gente tem diversas plantas com comprovação científica, gente. Tudo isso é comprovado cientificamente. Eu não deixei de ser médica e não deixei de ser enjoada com artigo científico, com aquilo que vai trazer de melhor. A questão é que eu ampliei a minha visão da pessoa como um todo. Por exemplo, a pessoa às vezes chega para mim com ansiedade, eu já não vou entrar com remédios que têm efeitos colaterais graves. A princípio, eu posso usar plantas, a ashwagandha, cava-cava, o zembrim, e são tantas possibilidades, são tantos caminhos que levam a Roma, ao invés de entregar para ela um medicamento que vai ter um efeito colateral importante. Por exemplo, na ansiedade é muito usado os benzodiazepínicos, o clonazepam, o diazepam, por exemplo, a pessoa não consegue dormir. E aí eu entrego uma coisa, uma tentativa ali de não estar entregando um medicamento com efeito colateral importante. Eu entrego um suplemento ou um fitotratamento, né, que é o tratamento com plantas. Isso é super comum. Dentro da individualidade de cada pessoa. Né? Dentro da individualidade, consciência, isso. Ciência aplicada e respeito com o corpo da pessoa. É o que a doutora acabou de dizer, muito importante, porque não é porque é fitoterápico, não é porque é planta, não é porque é suplemento que você pode usar de qualquer jeito, né? Isso não faz mal porque é natural. Não tem nada disso não. De repente você está exagerando na dose e o resultado virá. Doutora,
Conselho Federal de Medicina. O que ele fala de tudo isso? Porque eu sei que vocês são regulados por um conselho, que é o Conselho Federal de Medicina. Isso. A medicina funcional integrativa, hoje, ela não é reconhecida como uma especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Mas sim, é uma prática reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, um tipo de acréscimo que aquele médico se capacitou para ter, Sim. que ele pode exercer porque tem evidências científicas muito bem respaldadas naquele tratamento. Então, por exemplo, eu sou especialista em clínica médica, porque eu fiz residência em clínica médica. Então, eu fiz 6 anos de medicina, 2 anos de residência em clínica médica e 1 ano de residência em medicina da dor. Então, foram 9 anos para eu me formar ali dentro dessas especialidades e sim, aí eu posso anunciar a plenos pulmões que eu sou especialista em clínica Nessas médica áreas. e em medicina da dor, exatamente, com Sim. RQE, com registro. Agora, a visão ampliada pela medicina funcional integrativa, ela se trata, a princípio, de pós-graduações que a gente faz, que são reconhecidas pelo MEC, para que a gente consiga olhar com esse olhar ampliado e diferenciado para a situação do paciente. Então, eu vou tentar sempre, dentro daquilo que a ciência me coloca, respaldada pela ciência e pela formação que eu tenho, eu consigo olhar para uma situação que o paciente me traz e pensar em diversas possibilidades. Por exemplo, eu te dar um exemplo que foi muito importante só na minha vida sobre isso. É um paciente que encaminharam para mim, que era um paciente poliqueixoso. Então, falaram que era fibromialgia que ele tinha. Na verdade, eu vi que ele tinha um transtorno mental que existia, mas ele estava ficando cego, ele já tinha perdido uma visão e estava perdendo a outra. E ele já tinha ido em 9 especialistas, inclusive em neuro-oftalmologistas, para poder entender por que ele estava ficando cego. Qual o motivo daquela cegueira, né? Ninguém teve uma resposta. E aí eu peguei e resolvi, olhei a queixa dele e falei, vou dosar a vitamina B12. Eu dosei outras coisas também, mas vou dosar a vitamina B12. Quando chegou para mim, eu levei um susto. Ele praticamente não tinha essa vitamina no corpo. E ali estava a causa, a raiz do problema. E havia passado por vários médicos. Já havia. Ninguém se atentou para isso? Não, a medicina funcional integrativa, ela traz esse plus para a gente, de Sim. visão. Eu não aprendi isso na faculdade e não aprendi nas residências. É uma forma que eu aprendi numa pós-graduação que me traz essa possibilidade de olhar a pessoa e entender, peraí, vitamina B12 afeta todo o sistema nervoso central da pessoa, todo o sistema nervoso central. Então, aí eu sei que existe a cegueira causada pela deficiência. E falei, peraí, deixa eu ver. Agora, a questão é que o paciente já tinha perdido uma visão, pelos médicos ele ia perder a outra visão, os médicos eles não estavam conseguindo descobrir, então estava classificado como uma cegueira idiopática, não tinha causa, não foi achada a causa da cegueira dele. E aí ele chegou até mim e acabou que eu descobri. Então, eu consigo, com isso, com o tratamento, parar a outra visão que ele estava perdendo, a chance dele parar de né, continuar, Sim. a perda é real. Estabilizou ali daquela forma, né? Sim. Doutora, com relação à regulamentação, a gente falou, explicou, né? Agora, na hora do nosso público ouvir, que está ouvindo, que está vendo também, né? Pelo rádio, pelo YouTube, definir, escolher, né? Na hora de usar uma planta ou um suplemento, o que a gente pode falar que é seguro para o nosso público? É seguro um médico capacitado. Sim. Não aposte sua saúde. Não vá também na prateleira e compre aquilo que está lá na prateleira, porque ali não vai ter a dosagem exata do que o seu corpo precisa. Esses suplementos que falam de A a Z, por exemplo, eles têm, sim, tudo, de A a Z, vários suplementos ali dentro. A questão é que eles têm dose baixa de tudo e não é a dose correta para você. É só uma regadinha no seu, né, por cima na situação. Então, ele não vai resolver um problema. Você vai acabar se frustrando e desperdiçando um dinheiro. Então, às vezes, a dor que tem de cabeça vira uma dor no bolso, né? Porque acaba que você desperdiçou a situação. E outra coisa, aí às vezes pega uma receita de outra pessoa, e aí já é uma receita com uma dose mais poderosa para tratamento, e repete, eu vou fazer a mesma coisa que o vizinho em mim. Esse é um grande problema, gente. Isso traz repercussão. A vitamina muito alta,
qualquer uma delas, ela traz sim problemas graves, inclusive até com chance de morte. Sim, Isso é sim. extremamente comum. Então, não aposte a sua saúde, não deixa ela ali na roleta russa. Deixe um médico capacitado olhar. Se você tem essa vontade de aderir a esse tipo de tratamento, a esse tipo de visão, e se você quer um médico que trabalhe de forma funcional integrativa também, além da forma comum, você precisa de, primeiro, entender que eu vou olhar toda a sua rotina, você vai ver o tanto de água que você bebe, como funciona o seu intestino, o que você come, se você faz exercício, se você tem uma vida de oração, de meditação importante para aquela ansiedade, por exemplo. Então, tudo que a gente vem falando aqui ao longo de vários programas, eu vou, igual um detetive ali, com a lupa, entender o seu problema. E aí eu preciso que você tenha uma adesão ao tratamento, porque 15% depende de mim na saúde de uma pessoa, da formação do médico. 85% é o paciente, óbvio. Eu, às vezes, vou propor um plano de tratamento e o paciente ele tem que aderir àquele plano de tratamento e assumir que aquilo ali, existe ali uma possibilidade de cura. E outra coisa, quando alguém te prometeu uma cura, isso é charlatanismo. A medicina, ela não é uma ciência exata. 1 mais 1 é 2. Não. Entendeu? 1 mais 1 no meu corpo pode ser 3, no do Luiz pode ser 2,5. Entende? Sim. Porque a gente responde diferente às coisas, claro. Sim. Doutora, tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, é o Leandro Ferreira, ele está perguntando assim: doutora, essas vitaminas que eles vendem em farmácias, pode tomar sem exame, sem receita médica? Sempre me oferece e diz que levanta a imunidade. Porque, na verdade, eu e minha esposa estamos gripando mais do que gripava antes. Já passei anos sem gripar, ela também. Agora a gente gripa 2 vezes por ano. Será que existe um medicamento para levantar a imunidade? Doutora, ele falou de imunidade. Tem também a questão da vacina, né? Sim. Né? Que é uma possibilidade, né? Existem as vacinas, né? Vacinas bem estudadas, assim, que tem muito tempo que a pessoa já foi pesquisado ali, teve, né? As vacinas, elas são eficazes. A questão também é o seguinte, é um casal que nós estamos falando, isso é interessante, Sim. muito interessante. Não dá para a gente comprar uma coisa pronta. É necessário que a pessoa realmente... Que vai servir para ele de denunciar para ela, né? Aí, por exemplo, ele pode ser que ele esteja com deficiência de vitamina C e de zinco, vamos supor, e isso esteja causando um problema na imunidade dele. Já ela, pode ser porque ela não consegue dormir direito. Sim. Então, às vezes a vitamina C dela e o zinco estão bons, mas ela tem uma dificuldade no sono. Então, estou falando de um casal que dorme um do lado do outro e é completamente diferente. Ou seja, a vacina vai ter eficácia para os dois. Né? Agora, caso, o suplemento não, né? Não, o suplemento ele tem que ser feito individualizado, extremamente. Então, assim, não apostem a saúde de vocês, assim, não dê para outra pessoa que não tenha um conhecimento profundo. Não gaste com um dinheiro ali que você vai estar, às vezes, só jogando fora. Né? Até essas vitaminas de A a Z, às vezes você não precisa do A, B, C, D, E, F, G. Você não precisa do alfabeto inteiro. Você precisa de uma parte. Eu ia falar isso, então, esse é o alfabeto, né, doutora? Você não precisa do alfabeto inteiro. Você precisa de uma parte desse alfabeto. Então, a gente vai olhar qual parte que o seu corpo necessita. Tá certo. Doutora, qual que é o contato da doutora Ludmila para o pessoal ver lá o Instagram, ver a rede social, se quiser agendar uma consulta? Conta pra gente, porque o pessoal tá perguntando aqui no Zap Zap. Eu estou às ordens, é um prazer ajudar, gente. É a minha vocação, é o meu propósito, é o sentido da minha vida. Então, vamos lá. Meu Instagram é @dor.draludmila. O Instagram e o YouTube. Também tem muito vídeo lá e já muita coisa para vocês. @dor.draludmila. E o contato do WhatsApp é 31 998430101. Atenção para o DDD que é 31, tá, gente? Mas é 998430101. Doutora, inclusive tem aqui um depoimento, a pessoa diz assim: Luiz, bom dia doutora, minha irmã já perdeu uma visão e a outra está contaminada, já foi em vários médicos, oftalmologista
e outros e não descobriram. Ela tem fibromialgia. Está pedindo aqui o seu contato, a senhora acabou de dar, depois a gente passa para ela também aqui, né, para uma conversa. Sim. Doutora Ludmila Dornelas, foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast Tribuna do Leste Manhã do Ouvinte, no YouTube e também na Rádio Manhuaçu. Até a próxima, daqui a 15 dias, né? Até daqui a 15 dias, estou com um tema aqui na minha cabeça que eu acho que vocês todos vão amar. Vai ser ótimo, muito interessante. Então. Muito obrigado, bom trabalho. Foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Amanhã, aqui no podcast Tribuna do Leste Manhã do Ouvinte, nós vamos receber a nutricionista Jane Pesso. Encerramos para o YouTube, canal Tribuna do Leste, esse podcast, e seguimos aqui na Rádio Manhuaçu com você. Até já.